Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. VG e A11, o VGIA 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fiagro e a maioria dos fiagros são do setor de recebíveis, são de papel. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,00. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 16,52%. Ele está sendo negociado a um PVP de 0,86, ou seja, ele está com 14% de desconto. É um fundo que negocia com altíssima liquidez, uma média de 1.700.000 por dia, e ele vem de uma variação positiva de 3% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fiagro, os fiagros são novos. Quando ele veio a mercado, lá nos idos de 2021, ele veio a mercado já direto na base 10. Desde que ele veio a mercado, no início, ele teve vários picos. Por quê? Porque ele estava entregando um dividendo muito alto para a época. Então esse fundo chegou a beliscar ali 11, 12 reais, mas depois ele voltou ao seu VP e ficou lateralizado, sendo negociado próximo de 10 reais até mais ou menos março a abril do ano passado. De lá para cá, tinha começado a se iniciar um movimento de queda do CDI, né, da taxa Selic. E esse fundo, de certa maneira, começou a acompanhar essas quedas. Então ele chegou a cair ali para próximo de R$ 9,00, chegou inclusive a beirar ali próximo dos R$ 8,00. Neste momento, um dos seus devedores estava passando por dificuldade e o mercado ficou bastante apreensivo e derrubou bastante as cotas desse fundo. Depois ele ter rompido essa barreira, inclusive dos R$ 8,00, o fundo entrou num grande crescimento, né? Numa boa recuperação, voltando a patamares acima de R$ 9,00, mas recentemente o fundo voltou a patamares agora próximos a R$ 8,00. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. Esse é um fundo para investidor em geral. Como eu disse, né, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fiagro por prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para fiagros de papel. Esse é um fundo que conta ali com 172 mil cotistas, mais de 86 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,30, um valor de mercado de 804 milhões e o último dividendo entregue anunciado pelo fundo foi ali de 11 centavos. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o seu dividend yield médio, né? Então esse fundo, como eu disse lá atrás, ele entregava um dividendo muito alto, mesmo com as cotações muito acima, né? Ainda assim ele estava entregando um dividendo de 1,34, 1,40, chegou até incríveis 1,50 a 1,60, mas recentemente o dividend yield deu uma queda. Então atualmente ele está mais nessa faixa de 1,30 mais ou menos, ó. Teve esse dividendo aqui de 1,6, vocês vão ver que foi um dividendo atípico, ele entregou novamente, recentemente, mas atualmente os últimos dividendos vêm arrefecendo aí para casa de 1,3. Nominalmente dizendo, ó, os dividendos que já foram ali, ó, 14, 15, 16, 17 centavos, assentaram-se no patamar ali próximo de 12, 13, recentemente, né, com a queda nos dividendos ali, ó, para 10, 9 centavos, isso aqui corroborou para aquela queda que eu havia dito para vocês, ó, voltou para 11, 10, e aí, ó, 13, 12 e 11 centavos. Então, no dia 12 de novembro, o fundo anunciou seus dividendos. Ele vai pagar no dia 21 de novembro 11 centavos aí por cota. Como esse vídeo é gravado com antecedência, seguramente quando o vídeo for ao ar, já vai ter sido pago esses dividendos. Acredito eu que pode ser que seja próximo até dos dividendos ali de dezembro, né? Então pode ser que já anuncie e seja próximo a anunciar os dividendos de dezembro. Continuando aqui no site, a gente vê sobre a rentabilidade do fundo. Então, atualmente, principalmente em razão das quedas da cotação, a rentabilidade do fundo está um pouquinho ruim, né? Então, desde que o fundo veio ao mercado, o fundo vem com 22% de rentabilidade, o CDI do período 44%, o IPCA 26%, o IFIX 10% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações, está ali com 40%. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Desde já, muito obrigado. Outra forma de apoio financeiro, o nosso canal conta com um clube de membros. Tornando-se membro aqui do nosso canal, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor baratinho, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar,
você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo gravado com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto com muitas funcionalidades, barata, versátil. Além do mais, comprando a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente na sua declaração de imposto de renda, vai te ajudar na organização dos seus ativos e até no poder decisório de qual ativo comprar. Adquira a planilha, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de nos apoiar aí financeiramente. Desde já, muito obrigado. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. Adquira esses e-books, porque além de vocês terem um ótimo produto, na aquisição vocês vão estar apoiando o canal financeiramente. E se você estiver precisando de alguma ajuda para consultoria, mentoria ou uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail ou Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial, e o relatório gerencial é um relatório curto, de apenas 12 páginas, com pouquíssimas informações. Então aqui ele fala um pouco sobre o objetivo do fundo, ele cobra de taxas ali, ó, entre administração e gestão 1,15%, cobra performance de 10%, se bater o CDI, então isso aqui para mim é uma performance que eu não gosto desse tipo de performance, ainda mais 0,05% de taxa de escrituração, isso aqui não vai para o bolso da gestão. Então aqui ele traz algumas informações, né? Na data do relatório, o fundo tinha encerrado ali com 30 ativos, um total de 878 milhões, né? Aqui ele ainda fala da distribuição de 12 centavos, sendo que a última foi de 11, então tá com um nível de um mês de defasagem. Essa entrega de 12 centavos representou ali uma taxa de CDI mais 5. Então, se você desconsiderar a queda na cota e olhar somente para os dividendos entregues, os dividendos têm sido dividendos bem acima do CDI. Agora, se você considerar os dividendos mais a queda da cotação, aí é algo que está, de certa maneira, né, deixando a desejar. Então, durante o mês de setembro, o fundo vendeu ali 1 milhão do CRA binatural. Aqui ele mostra que em setembro, as negociações do fundo, o número de cotistas, e que hoje o número de cotistas do fundo representa 31% do número total de investidores em fiagros. Aqui eles estão tentando mostrar que o fundo está sofrendo, assim, inicialmente, a problemática que ele tinha sofrido com um dos seus devedores, aparentemente foi solucionado, e aí o fundo está sofrendo muito menos. Por quê? Porque o setor agrícola, o setor do agro, a gente está vendo vários problemas, principalmente um problema grave que acometeu o mercado recentemente, da AgroGalaxy. Aí eles falam o seguinte, que eles não estão com problema, apesar de ter empresas do mesmo setor da AgroGalaxy. O que eles falam aqui, ó? Inicialmente, vale ressaltar que o portfólio do fundo permanece adimplente e o gestor considera todos os devedores do fundo expostos ao setor supracitado saudáveis, que é esse setor aí de distribuidoras, vislumbrando nenhuma consequência negativa diante dos recentes acontecimentos relacionados a outra empresa do setor. Aqui ele está falando da AgroGalaxy. Então ele vai falar um pouco mais sobre o segmento, sobre o mercado, essa parte eu vou pular. Eu sugiro que, se você gostar do fundo ou quiser se posicionar, leia todo esse detalhe aqui do comentário do gestor, porque é o gestor se comunicando com você, trazendo o ponto de vista deles. Aqui a gente vê a DRE do fundo, demonstrativo de resultado de exercício, né? E a gente vê o seguinte, que em julho o fundo teve uma receita bem atípica, de 15 milhões, ó, sendo que em agosto 8 milhões e 600, setembro 9 milhões e 900. As despesas estão mais ou menos em linha, 800 mil, 1 milhão, 800 mil. Só que a gente vai calcular aqui baseado nos últimos 12 meses. Então a gente vai ver aqui na prática o que esses 13 milhões aqui, ó, representam frente aos 132 milhões que o fundo receitou. Então vamos calcular 13 milhões, esse valor aqui vezes 100, dividido por 132 milhões. Então a gente vê que as despesas frente às receitas estão representando ali 9,84, próximo dos 10%, o que eu reputo ser algo bem tranquilo. No quesito do que o fundo está recebendo e o que ele está distribuindo, né? A gente vê que a gestora está optando por tentar linearizar as distribuições. Então, por exemplo, ele teve resultado de 14 milhões e distribuiu 11. Com certeza ele fez uma certa reserva. Mas, em agosto, ele teve um resultado de apenas 7 e distribuiu 11. Ao passo que, em setembro, teve um resultado de 8 e distribuiu 10. Então, aquilo que ele vinha fazendo de reserva, ele meio que consumiu nos meses superiores, né? Então, se nos próximos relatórios gerenciais o fundo continuar tendo um resultado menor do que ele está ali tendo de distribuição, pode ser que os dividendos comecem a diminuir, como a gente já viu, né? Caindo de 12 centavos para 11 aí no último mês. Eu acho que pode ser que talvez o fundo tenha que cair para desses 11 para 10, mas
com as perspectivas de alta do CDI, também pode ser que faça para corroborar para que os dividendos minimamente se mantenham nesses 11 centavos. Aguardemos o futuro aí. Continuando aqui, ele mostra o histórico de distribuição e que na maior parte do tempo ele está distribuindo acima do CDI. E desde nos últimos 6 meses, ó, o fundo distribuiu 68 centavos, ao passo que se fosse 100% do CDI bruto, ele estaria distribuindo ali 48 centavos. Então o fundo está aí com uma distribuição bem acima, o que dá mais ou menos CDI mais 4. Mas, novamente, essa distribuição alta aqui, ó, é se comparar apenas o dividendo. Se você considera a distribuição mais a valorização da cota, aí o fundo vem com a rentabilidade um pouco mais ruim. Mas, ainda assim, né? Continuando aqui, a gente vê sobre o portfólio do fundo, e aqui é um ponto de atenção ao fundo, né? Eu já antecipo, daqui a pouco eu vou fazer uns comentários maiores a respeito, né, das minhas impressões em relação a esse fundo, mas um ponto ruim do fundo é essa concentração que ele possui aqui, ó. Então, Bela Agrícola, ele tem 9%, e lá no final do relatório ele vai ter mais outro Bela Agrícola aqui, ó, de 0,27%, então dá quase 10%, mas essa concentração aqui em Fiagril, ó, Fiagril, aqui dá mais ou menos 27% em um único devedor. Então, isso aqui, para mim, é algo muito preocupante, porque se der problema, pode afetar severamente aí as receitas do fundo. Então, ele tem outros devedores aí, como Languiru, ó, com mais 4,29%, Languiru, com mais 2, com quase 2. Então, ele tem algumas concentrações. E se você deseja investir no fundo, sugiro que você abra o relatório aqui e vá olhando um por um esses devedores e veja esses multiplicidades de devedores. Então, esse é um dos pontos de maior atenção, na minha humilde opinião. E o fundo, hoje, a carteira dele, ele está 100% aí alocado em CRAs, indexados a CDI, com a média de CDI mais 5. Um ponto muito positivo, na minha humilde opinião, é que ele tem um duration baixo, de apenas 1,8 anos. Quanto menor o duration, menos risco o fundo carrega aí. Porque, teoricamente, ele vai precisar de um prazo curto para que ele minimamente recupere aquilo que ele emprestou. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse Fiagro, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso aqui é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa meta. Comenta aí pra nós. E aí? Você tem algum Fiagro no seu portfólio? Você vendeu os Fiagros desesperadamente com essas problemáticas que os Fiagros estão enfrentando? Na verdade, todo o setor de crédito, seja os fundos de papel, FOFs e Fiagros, inclusive até FIINFRAs, todos estão sofrendo, porque o segmento de crédito é um segmento que está ali bem estressado. Então as cotas estão caindo, de certa maneira, os que são indexados à inflação viram uma certa diminuição nas distribuições de rendimento, né? Então me diz qual que é o seu comportamento. Você vendeu com medo, vendeu desesperado, você parou de investir, não gosta mais do segmento? Comenta aí que seu comentário é muito importante. Como eu sempre tento jogar aberto, né? Ser o mais transparente possível, eu sou conflitado ao falar desse fundo porque eu tenho ele no meu portfólio, seja na carteira pública, seja na carteira fechada. Tenho ele, não vendi quando o fundo despencou, pelo contrário, eu foi comprar mais. Atualmente, o CPTR está passando por um problema, caiu, eu foi comprar mais. O RPR11 está passando por problemas, caiu, foi comprar mais. Ou seja, eu não estou dizendo como que você deve agir com o seu portfólio, mas se você estudou os seus ativos e você entende minimamente dos seus ativos, talvez as quedas possam ser oportunidade de compra. Afinal de contas, sempre fala para comprar ao som dos canhões, você tem que comprar na baixa e vender na alta. Então esse momento que alguns fundos estão passando, talvez pode ser uma ótima oportunidade, mas seja responsável. Porque se você comprar e continuar caindo, se você comprar e ocorrer algo grave, a responsabilidade é toda sua. Então não compre ou venda porque alguém disse que tem, porque alguém gosta. No final das contas, é o seu dinheiro que você está colocando a risco. Então nunca compre ou venda algo baseado no que as pessoas dizem a respeito. Estude para que você tire as suas próprias conclusões e para que você responsabilize pelos seus investimentos. Enfim, gosto do fundo, tenho ele no meu portfólio. Isso não é de nenhuma maneira uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E nem significa que ele seja um ativo bom ou ruim.
Eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de tentar chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas. Siga, se inscreva, comente, compartilhe. Tudo isso ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. E se você estiver precisando de ajuda para uma consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Como eu disse, é um relatório compacto. Voltando aqui ao relatório, a gente vê que ele está 100% alocado em CRAS, 100% em CDI, e a gente vê que os segmentos que ele investe, 37% que é setor de distribuidora, 48% cooperativas, e os demais segmentos aí são outros tipos de segmentos. Um fundo que tem uma boa diversificação geográfica, né? Ele pulveriza aí os riscos, e aqui ele traz uma tabela de sensibilidade frente desde todas as emissões que o fundo fez. Por fim, ele traz aqui o que entregou esses dividendos e o que isso representa frente ao CDI. Então, essas distribuições aqui, ó, chegaram a representar CDI mais 3, CDI mais 5. Lógico que tem o valor e o valor da cota, isso influencia. Então, a R$ 8,00, ele entregando 13 centavos, isso aqui representa CDI mais 8. Lógico que quem tem o fundo na base de R$10 e ele entregou 13 centavos, não vai dar CDI mais 8, tá? Vai dar outra taxa. Então, essas taxas aqui, ó, são sempre referentes à cotação na época que ele fez a entrega de dividendos. Por isso que, se você tem o fundo a R$10 e ele entregar 13 centavos, o seu retorno é diferente de quem tem ele a R$8 e ele entrega 13 centavos. Então, quanto mais barato você consegue comprar um ativo, maior é o seu dividend yield on cost, o seu retorno pessoal. E aqui embaixo a gente chega finalmente nos devedores do fundo. Então, da página 6 até o final do relatório, são 6 páginas dos devedores. Como eu disse, é um relatório bem curtinho, que não tem tantas informações assim. Eu sugiro que nessa parte aqui também você perca um certo tempo e vá estudar os devedores. Ó. Cotricel. Vamos tentar ver aquele devedor que ele tem alta exposição. Deixa eu voltar aqui no relatório. O devedor que ele tem alta exposição aqui, ó, é o Fiagro. Vamos procurar o Fiagro aqui no relatório gerencial e ver um pouquinho sobre essa empresa. Então, vamos lá, ver se acha algum do Fiagro. Aqui embaixo achamos Fiagro. Então, Fiagro, esse primeiro devedor aqui, ó, Fiagro, ele não tem rate interno. Ele emprestou dinheiro, ó, CDI mais 5, CDI mais 5, CDI mais 5. Operação lastreada em notas comerciais emitidas pela Fiagro, distribuidora de insumos, atuando ó, em Amapá, Minas, Mato Grosso, Paraná, Tocantins. Quais garantias que foram dadas aí? Cessão fiduciária de direitos creditórios, fiança da Kang Fiagro e emissão em série única. Então, as próprias, como é uma distribuidora aqui, ó, de insumos, tem lá os devedores e essas pessoas lá têm que ficar pagando, entre aspas, né, as dívidas. Então, baseado nessas dívidas aí, essas dívidas foram dadas como garantia, né? Já que eles têm que pagar os contratos, esses contratos futuros foram dados como garantia. Então, eu não vou tecer maiores comentários, eu sugiro que você pare, leia para você ver se você está confortável com isso, se você acha que isso é uma boa garantia ou não e tal. Enfim, né? Então, estude o ativo para você saber onde você está colocando o seu dinheiro a risco. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse Fiagro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.